Fala pra mim, mas pensa bem antes de falar. Qual é o seu sentimento para o clássico de sábado, às 9 da noite, no sábado, no Maracanã? Você vai ver o jogo? Você vai ao Maracanã? Ou você não está otimista? Está preocupado? Está com medo? Porque o Fluminense está jogando demais, está comendo a bola. E o Vasco, um time em formação. A semana foi de vitória deles, e que vitória, e de derrota do Vasco. Bom, você, torcedor, tem as suas manias. Mas e o elenco, hein? Que tem por obrigação profissional entrar em campo e tentar vencer. Como o Vasco se prepara para o clássico de sábado, que, olha, eu posso dizer aqui, tornou-se um clássico de grande rivalidade, acirrada por vários fatos nos últimos anos. A gente vai trazer essas informações. Vamos ouvir mais o volante Jair, que vai falar sobre se ele está preocupado de pegar o Fluminense. Como o Vasco se prepara para ter pela frente o time que joga o futebol mais vistoso desse país. Já saiu a arbitragem. Vamos falar de ingressos. Andrei Santos e Marlon vão para a seleção ou vão ficar no Vasco? E outros assuntos importantes, como por exemplo, Vasco e Santos. O consórcio Maracanã, Flamengo, né? Já deu alguma resposta? Essas e outras informações a gente vai trazer já no News, como sempre, com muita notícia. A gente volta depois dela, que manda aqui. Toca aí, guitarrinha! Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o nosso AVNews entrando no ar nessa quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Faltam 2 dias para mais um compromisso do Vasco, jogo dificílimo contra o Fluminense. A gente vai falar muito desse jogo, da expectativa, da rivalidade criada e de como vencer um adversário que está vivendo um momento de sonhos. A gente tem que dar a realidade para o torcedor cruzmaltino. Mas antes, vou pedir a você aquelas coisinhas que a gente sempre pede. Eu não tenho muito hábito não, mas estou começando a pegar o hábito. Dá aquela curtida, dá aquele like. Se você não gosta, dá o dislike também. Mas dá o like para prestigiar. Pegue o link, compartilha aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avisa que o AVNews está entrando no ar. Você não é membro do canal Atenção Vascaínos? Olha, primeiro você tem que se inscrever. Se inscreva, acione o sininho da notificação para receber sempre os avisos quando a gente levar algum vídeo ao ar. Então você vai ser avisado. Depois, seja membro, o QR Code está aí na tela. Você pega seu celular, direciona para o QR Code e ele vai levar você direto para a página do YouTube para você fazer seu cadastro, logar com o seu cartão de crédito, pagar aí a mensalidade, é bem baratinha, e você preenche um formulário e, se quiser, mande um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e a gente coloca você no grupo de Telegram através do Sérgio Kind. Depois, quer estar no grupo de WhatsApp também? Bem legal, Telegram é muito bom. Coloca o Sérgio Kind no jogo aí e ele vai levar você para o grupo de WhatsApp. E também, sendo membro, você participa de lives, participa do News, participa do Arquibancada do AV e participa dos eventos. É um barato ser membro do canal Atenção Vascaínos. 2 recados na abertura. Primeiro, da 1xBet. Olha, eu quero fazer um pedido especial a você, porque se você usar o link que está aqui no primeiro comentário fixado no chat, você vai prestigiar o canal, porque bate lá na 1xBet que você fez a sua aposta através desse link. E para nós é muito importante isso. Tem muito jogo acontecendo. Primeiro, faz seu cadastro. Usa o link para fazer isso. E aí entra no site da 1xBet para você fazer a sua aposta. Tem jogos das mais variadas
maneiras e gostos. Você pode jogar no Campeonato Brasileiro, campeonatos europeus que estão chegando aí ao final. Tá aí o Napoli surpreendendo no futebol italiano. Tem muita coisa legal acontecendo para você apostar. E às vezes não é só no jogo não, hein? Às vezes é o tempo, às vezes é o jogador. Tem muitas maneiras de você palpitar e se divertir. Não é meio de vida, é para você se divertir. E você ainda tem uma benesse. Você pode usar na sua primeira aposta, colocando o dinheiro que você colocar, a palavra vascaínos para dobrar. E aí dobrou, você tem um dinheiro maior para fazer aquela gordura. E é um XBET? Paga bem, paga rápido, é o terror aí de muita gente que aposta, questão de demorar para receber. A 1xBet não tem mimimi, não tem nhenhenhen com eles resolvem na hora. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E para ter um dinheiro, para poder apostar na 1xBet, faça o curso do Renda Extra, que está aqui na descrição do vídeo. Você vai lá, baixa o curso Lucrando em Home Office. R$ 47,00. Você paga, tem uma equipe de suporte, dá toda assistência para você. E aí você consegue trabalhar de casa. Olha que maravilha. O curso não é tão difícil. Não é. Você pode ganhar até R$ 4.000 por mês. Olha só que coisa fantástica. Pode ser a sua renda ou uma renda complementar. Eu não consegui aprender, o curso é difícil. Não é, mas pode ser difícil, a gente tem que respeitar. Eles devolvem o seu dinheiro. Olha só que maravilha, né? 1xBet e Renda Extra, parceiros aqui do canal Atenção Vascaínos. Bom, sábado, 9 da noite, a gente tem um encontro. Aquela coisa da ansiedade, né? E o Vasco é sempre assim. O Vasco joga, tá todo mundo ansioso. Mas olha, eu tenho sentido do torcedor do Vasco, especificamente depois da derrota para o Bahia, um pessimismo gigantesco, que foi aumentado com a vitória do Fluminense, nosso adversário de sábado, na Libertadores. Eles meteram 5 no Clube Atlético River Plate, um dos clubes mais tradicionais do futebol argentino e da América do Sul. O Fluminense joga o melhor futebol do Brasil? É o que dizem. Quanto é difícil ganhar do Fluminense hoje no futebol brasileiro? O Fluminense tem um time melhor que o Vasco? Vou trazer alguns números. O Fluminense fez 23 jogos nessa temporada. Teve 17 vitórias, 1 empate e 5 derrotas apenas. Perdeu para o Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro de 4. Perdeu para o Flamengo no Campeonato Carioca no primeiro jogo da decisão por 2-0. Perdeu 2 vezes para o Volta Redonda, 2-1 e 1-0. E perdeu para o Botafogo na fase de classificação da Taça Guanabara por 1-0. Deu um sufoco, mas o Botafogo conseguiu vencer por 1-0 no contra-ataque. São 5 derrotas. Olha, não há dúvida que o jogo de sábado vai ser um jogo muito complicado. É um jogo que o adversário vai nos impor uma dificuldade gigantesca. E mais do que o próprio jogo em si, o Fluminense em si, o time de Fernando Diniz, o jogo tem uma áurea, tem um negócio, tem um clima. Porque o Fluminense passou a ser mais do que era um rival ferrenho. Porque o Fluminense tem, em tradição, jogando contra o Vasco em decisões ou em campeonatos, sempre aquela dificuldade. Passou uma época que o Vasco tinha dificuldade com o Fluminense, depois o Fluminense perdeu muito para o Vasco. Muito. E de um tempo para cá, o Fluminense tem recuperado isso. Claro, o Vasco nessa draga, mas mesmo assim, o Vasco consegue ganhar do Fluminense. Lembra aqui uma vitória que o Vasco teve em 2019, jogando num domingo de manhã contra o Fluminense, 2-1. Gols de Bruno César e Leandro Castan. Era um time em formação ali em 2019, aquele time que acabou ficando no meio da tabela. Lembro de um jogo também em que Nenê virou, fez um gol em cima do laço, um jogo em São Januário, se eu não me engano, em 2017. Então tem muita situação que sempre traz uma rivalidade dentro de campo. Porém, as coisas que vêm acontecendo fora de campo, que a gente lembra a questão do lado
que o Fluminense em 2013 impôs ao Vasco a mudança de lado do Maracanã. O Vasco sempre, historicamente, sempre esteve à direita das cabines de rádio. Mas o Fluminense não aceitou ser o clube que trocava de lado e assumiu o lado direito, por conta da imposição do Maracanã, por conta de todas essas questões que até hoje se prolongam na discussão. Me lembro da volta de Juninho Pernambucano ao futebol brasileiro, depois que saiu do Vasco, foi para o New York Red Bull e voltou. Juninho faz um gol emblemático e vai para a torcida do Fluminense e diz: aqui é o meu lado. Essas situações ganharam corpo, bastidores, como o Fluminense, quando foi jogar a Libertadores em São Januário, colocou as bandeirinhas no escanteio e muitas críticas ao presidente do Vasco, que começava o seu mandato, Jorge Salgado. O Vasco teve seu escudo tapado num jogo do Fluminense da Copa Libertadores da América. E mais recente, as declarações do presidente do Fluminense, toda essa rusga envolvendo o Maracanã. A torcida do Fluminense tornou-se uma torcida hostil à torcida do Vasco. Claro, nunca foram torcidas amigas, mas tornou-se mais ferrenha essa rivalidade. E tudo culmina porque há cerca de 2 semanas, numa entrevista ao canal por assinatura Sport TV, o presidente do Fluminense atingiu a honra e a moral dos vascaínos. Falou coisas que doeram. O CEO do Vasco, Luiz Melo, logo em seguida fez o mesmo. Foi ao mesmo programa de televisão e respondeu ao Fluminense, como não citando o nome do tricolor, chamando-o de interveniente e não de Fluminense. Enfim, rusgas e rusgas. Nas questões de discussão da Liga, o Vasco está do lado da Libra, o Fluminense está na Liga Futebol Forte. Então, as coisas andam muito antagônicas e isso está sendo trazido, por coincidência, logo para o início desse Campeonato Brasileiro. Então é um jogo que corre não só nas veias o sangue para vencer, para conseguir se recuperar, no caso do Vasco e do Fluminense, de se afirmar ainda mais, mas também essa questão que envolve a rivalidade externa. Nas arquibancadas, 90% para o Fluminense, 10% para o Vasco. Uma reclamação, uma briga. Os tricolores contra-argumentam. Mas e os jogos em São Januário, que era 90-10? Enfim, tudo passou a ser discussão para Vasco da Gama e Fluminense. Só que em campo, o Fluminense tem sido muito mais efetivo. É o atual bicampeão carioca, ganhando do todo-poderoso Flamengo em 2 finais. Esse ano, jogou contra o Vasco. O Vasco fez um grande jogo. Final, Fluminense 2, 0 para o Vasco. Pior, 2 gols de Germancano, que também entra nessa discussão. Jogador que passou pelo Vasco em 2020, 2021, o Vasco não conseguiu segurá-lo, não teve dinheiro, ele vai para o Fluminense e arrebenta, fazendo gols e mais gols. Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado e esse ano brilha intensamente. E contra o Vasco, como no ano passado, esse ano voltou a fazer gols, sendo que um do meio de campo, um gol antológico em cima do Cruz Maltino. Tô trazendo molhos, tô trazendo algumas pitadas para esse clássico de sábado. Por isso que mais do que somente em campo, é uma questão também fora de campo. No dia 12 de fevereiro, o Vasco jogou o seu primeiro desafio desse ano com um time novo, um time formado pela SAF. E esse desafio foi um desafio contra o Fluminense. O Vasco não teve Jair e Andrei. Andrei estava com a seleção, Jair estava lesionado e o zagueiro Robson, do time que tem jogado, também não era o titular. O titular era Miranda. A equipe jogou com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Piton, Rodrigo, Barros e Galarça. Quando anunciado no Maracanã, um transtorno. Na frente, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. O Vasco fez um grande jogo, um grandíssimo jogo contra o Fluminense. Olha, as estatísticas você já viu durante a semana e a gente repete aqui. O Vasco só perdeu na posse de bola, tradicional do Fluminense.
44% para o Vasco, 56% para o Fluminense. Mas nas finalizações foram 19-10. Mas sabe do que isso valeu? Nada. Fábio foi o melhor em campo e Germancano, aos 20 e aos 46, deu a vitória ao time tricolor. Olha, vai ser duro pegar o time de Fernando Diniz, que vem amassando os rivais. Mas diante de tudo isso que eu falei, é motivo para medo? É motivo para apreensão? Parece que não é o Vasco. Olha, eu prometi ontem à noite no News ao vivo que nós fizemos aqui que ia fazer essa pergunta ao meio-campo Jair. E fiz. Quis entender dele como isso chega para o time. Porque por parte do torcedor há uma apreensão. Talvez medo não, mas uma apreensão. Jair, e os jogadores? Como é que os jogadores do Vasco estão se sentindo para esse jogo de sábado? Qual é o sentimento diante de todo esse panorama de um adversário poderoso do outro lado? Qual é o sentimento do grupo? Hein, Jair? Eu me sinto tranquilo, já enfrentei o Vasco em várias situações. Claro que eles vêm de uma ótima exibição no último jogo, né? Eles vieram também de uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Fortaleza. A gente sabe que o campeonato é um campeonato muito equilibrado, não tem favorito. A gente vê um equilíbrio muito grande entre todas as equipes. Muitos falavam que a gente iria sair com resultado negativo lá de Minas contra o Galo, que é uma grande equipe. E muitos também da imprensa podem estar falando que nesse jogo pode ter favorito, que é o Fluminense. Respeitamos a equipe dele, a gente sabe que eles têm um estilo de jogo muito, muito claro. Então é isso, o que eu posso passar para o torcedor é que a gente vai confiante para esse clássico e a gente vai fazer de tudo para ser com um ótimo resultado. Jair tem essa tranquilidade baseado no aspecto mais recente. O Fluminense perdeu para o Fortaleza. Está lá entre as 5 derrotas. Na semana passada, perdeu e perdeu feio. E o Vasco joga bem em clássicos. Tem jogado muito bem. Aliás, algo que tem incomodado os atletas, esse equilíbrio. Não dá para jogar bem contra times que propõem jogo e jogar mal contra times que se fecham, que vêm para tentar no contra-ataque a vitória. Como foram os exemplos de ABC, de Volta Redonda, de Atletique e recentemente do Sport Clube Bahia. Jair falou sobre esse tema. Por que o Vasco joga bem contra os grandes e contra aqueles que ficam mais fechados tem essa dificuldade? Hein, Jair? Eu vejo que a gente tem que tentar buscar um equilíbrio de quando a gente propor, tiver um jogo que a gente vai propor, mas o jogo a gente conseguir parar mais as jogadas, conseguir ter o time mais... A linha de trás um pouco mais em cima para a gente encurtar um pouco mais os espaços, né? Claro que no futebol é muito mais fácil tu marcar do que tu jogar. Se colocar uma linha de 6 atrás, 3 na frente da linha de 6 é muito mais difícil porque tem muitos jogadores atrás. Passei muito tempo no Atlético jogando contra equipes que se defendiam muito bem e a gente tinha 20, 27 finalizações e não conseguia fazer o gol, porque é muito difícil fazer gols contra equipes que ficam muito fechadas. Então eu acho que a gente tem que buscar isso, um equilíbrio para quando a gente tiver jogos que tiver que propor mais o jogo, tá mais equilibrado para não tomar contra-ataques. Foi isso que aconteceu, ao meu ver, no último jogo. E é isso, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Maurício Barbieri dificilmente não vai mexer na equipe para o jogo de sábado. O meio-campo tem sido muito cobrado, Jair tem sido muito cobrado, para de repente ter mais participação. Ele colocou o Marlon no jogo de segunda-feira para o time ficar mais leve e a coisa não andou. Jair comenta, se mudou muito para ele a entrada de Marlon e se muda quando o Rodrigo está em campo. É lógico que eu não posso falar para vocês como é que vai ser, né? Até porque a gente faz os treinos fechados justamente para isso. Em relação ao Marlon ter entrado no lugar do Rodrigo, não mudou nada o esquema de jogo, só mudou as características dos jogadores. Ao meu ver, foi isso. O meio-campo Jair, um dos mais experientes, e o Vasco tratam o jogo com muito sigilo. Muito sigilo. Nada de falar cautela, né? Um pouquinho de estratégia sempre cabe bem, baseado muito no encontro
do Campeonato Carioca, que a gente já falou, apesar da derrota, o Vasco fez um grande jogo, encurralou o Fluminense, surpreendeu o mercado. Jair não estava em campo, como eu disse, estava lesionado, mas ele lembrou como foi esse jogo. Ele que tem experiência, porque também jogou num time protagonista, que foi o Atlético de 2021. Como é que foi aquele jogo? E quais as lições daquele jogo? Do Campeonato Carioca, em que o Vasco jogou bem, mas não venceu, para esse jogo de sábado. Hein, Jair? Foi um jogo que a gente foi muito bem, a gente teve várias oportunidades de gols. O Cano foi muito bem nesse jogo também, ele foi feliz nos 2 gols que ele fez, mas foi um jogo que a gente jogou para vencer, a gente não aproveitou as oportunidades que a gente teve nesse jogo, então é importante a gente aproveitar nesse próximo que a gente vai ter agora e tentar sair com resultado positivo. Amanhã é o último dia de treinos e atividades. Sábado, o jogo que não amedronta. Eu posso dizer isso claramente para você, torcedor. Há no CT Moacir Barbosa muito respeito. Todo mundo sabe da fase do Fluminense, ninguém é hipócrita. O Fluminense tem grandes jogadores, tem um grande treinador, está vivendo um grande momento. Mas muito diferente de muitos torcedores que precisam ser respeitados, estão assustados, estão céticos. Olha, o clima no CT é mais ou menos, abre aspas, esse tipo de jogo que gostamos de jogar. É mais ou menos por aí. Rodrigo, Barros, Galarça, alguém pode ter chance? Não sei. Não dá para saber. Hoje, terminada a coletiva de Jair, picar a mula. Não podíamos ficar dentro do CT. O treino ia começar e não podia ter papo. Até onde foi a coletiva na sala de imprensa foi modificada logo depois que acabou a entrevista de Jair, porque ia ter filme, ia ter o jogo do Fluminense, estudo, passar, o que faz, o que não faz, quem marca, quem não marca. Alguns até perguntam, será que o Fluminense vem com time suplente? Será que vai poupar jogadores? No Vasco, isso pouco importa. O Vasco quer jogar contra o Fluminense e quer jogar contra um rival que é separado por uma rua. Afinal, o CT Moacir Barbosa, dos maiores goleiros da história do Brasil, está separado do CT Carlos Castilho, que também foi um grande goleiro, chegou a ser reserva de Barbosa na seleção, por uma rua. Agora, a rivalidade é maior do que somente uma rua. A gente vai voltar já já para falar de outros temas, arbitragem, já está escolhido o árbitro, ingressos, jogo contra o Santos. A gente volta já já depois do recado do Dicas de Mendonça. Curte aí. Eu vou abrir esse segundo bloco do News com aquele recado que você conhece. Borrachinha da geladeira, dá uma conferida, vê se não tá com vazamento, se não tá rachada, procure a Barros Barreto Refrigeração, da rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas que fazem isso. Tira uma foto, manda pro zap que eu vou dar já já a você. Venda de compressores para geladeiras, venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado
ar-condicionado e máquinas de lavar. Anote aí o número, 021-2209-5754. Manda para eles a foto e eles fazem essa borracha e entregam na sua casa. Você pode estar gastando energia à toa, pode estar arrebentando seus próprios produtos que você coloca na geladeira, de repente tudo estragando, porque a geladeira não está bem vedada. Barros Barreto Refrigeração. A CBF divulgou os árbitros para a quarta rodada. Até o momento em que gravávamos esse vídeo ainda não estava no site toda a escala. Provavelmente amanhã o Emerson Rocha vai trazer essas informações, mas quem vai apitar o jogo é muito conhecido. É o árbitro de Goiânia, árbitro de Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio, goiano, de 41 anos. Ele não apitou esse ano nenhum jogo, nem do Vasco e nem do Fluminense. É o primeiro jogo que ele faz de Fluminense e Vasco da Gama. Mas é um árbitro emblemático em vários jogos do Vasco. Em 2022, então, ele brincou, apitou vários jogos muito importantes. Por exemplo, Brusque 1, Vasco 0. Anulou aquele gol do Alex Teixeira Mandrake. Lembra lá em Brusque? Vasco 1, Londrina 1. Aquele jogo que o Vasco teve a chance com o Raniel, que quis dar a cavadinha, que o negócio ali ficou complicado. Vasco 2, Criciúma 1, que o Fábio, centroavante, faz o gol no finalzinho, lembra? De virada. Vasco 2-1. E o jogo mais emblemático, ele deu pênalti em Itu. E foi pênalti. Gabriel Peck chutou, o zagueirão lá tirou com a mão e o Nenê fez o gol que nos recolocou na Série A nesse ano de 2023. Em 2021, ele apitou 2 jogos do Vasco. Um pela Série B, o Vasco jogando bem contra o Curitiba, e o Vasco venceu por 2-1. E na Copa do Brasil, quando o Vasco perdeu para o São Paulo o primeiro jogo por 2-0. Foram 2 jogos apenas arbitrados pelo Wilton Pereira Sampaio. E aí, gosta? Eu acho ele meio enrolado. Aliás, eu não gosto de arbitragem. Eu falar de arbitragem é ruim, mas eu quero saber a sua opinião. Venda de ingressos. O Vasco da Gama informa. Setor Norte, não há mais ingressos. Tudo esgotado. Começou ontem às 8 da noite. Já encerrou. Não tem mais ingresso. O Vasco hoje anunciou, inclusive, através do seu Twitter Sócio Gigante, a questão da troca de ingressos. Atenção, é apenas 2 locais, lamentável isso. Bilheteria 5 de São Januário, amanhã e sábado, de 10 às 17 horas, e a bilheteria 2 e a bilheteria 4 do Maracanã. Amanhã de 10 às 17 e sábado de 10 horas até o fim do primeiro tempo. Lembrando que o jogo é às 9 da noite. Até havia uma suspeita, o torcedor preocupado, sem muita confiança, né? Jogo tarde, 90-10, mas o torcedor do Vasco comparece. Mais de 4 mil e poucos ingressos foram vendidos. Esgotado o setor norte, que aliás não é o setor norte todo. A gente vai ver o Maracanã no sábado com o setor norte praticamente vazio. A torcida do Vasco vai ficar lá em cima. Bom, sobre Marlon Gomes e Andrei Santos, Paulo Brax ainda não teve resposta da CBF sobre o pedido, o ofício feito para a liberação de ambos da apresentação de segunda-feira. Mas há tranquilidade de que vai ser tudo tranquilo. E depois do jogo de sábado, Vasco e Fluminense, aí sim vai ser resolvido, mas os jogadores devem ficar aqui, jogar contra o Curitiba dia 11, jogar contra o Santos dia 14, e aí sim, depois estarão seguindo com a seleção brasileira. Perdem a primeira semana de preparação, mas a partir do dia 15 já estarão incorporados. Aliás, sobre Vasco e Santos, nenhuma evolução. O Vasco não entrou na justiça. Até poderia ter um prazo, mas o Vasco já comunicou à CBF, então não tem essa preocupação do prazo de 10 dias, foi o que eu apurei. Mas provavelmente, consórcio, e quando a gente fala consórcio é o Flamengo. Quem manda no Maracanã é o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O Landim é que precisa dar o retorno, mas não dá. Não tá nem aí pro Vasco. E vai ter que ir pra justiça. Vai ser uma zebra se o Landim pegar e tiver a boa vontade de responder o Vasco e dizer, olha, dia 14 tá liberado, pode jogar. E não é de graça não, é pago, tá? Mas o Vasco vai ter que, afinal, entrar na justiça. O Flamengo tá jogando hoje, de repente ele não tá nem preocupado com isso, mas de qualquer maneira é muito difícil que o Vasco não entre, não ingresse em juízo para poder jogar no Maracanã. E a informação que foi dada pelo site Jogada 10 sobre o patrocínio da Hebron, aquele que fica aqui na manga da camisa, é uma companhia farmacêutica que está
encerrando o contrato no final de maio, não deve ser renovado. Aliás, a SAF está fazendo aí um recall em relação a todos os patrocínios. O Vasco hoje, com a Hebron, tem 6 marcas, teria 5, tem uma casa de apostas, enfim, tem uma empresa de telefonia, tem algumas marcas, e essas marcas, tirando a casa de apostas, que acabou sendo renovada agora há pouco, na verdade foi expandido porque era um contrato antigo, mas que foi melhorado, as demais começam a ser estudadas também, né? É a SAF tentando melhorar esses acordos comerciais, cumprindo acima de tudo, mas os acordos comerciais precisam ser revistos para que o Vasco possa arrecadar mais. E a informação que a gente deu na sexta-feira da semana passada, confirmadíssimo, o Vasco mudou ontem todo o seu staff da SAF para o Centro Metropolitano, na Avenida Belardo Bueno, na Barra da Tijuca. O Vasco agora tem um andar no Centro Metropolitano, um prédio moderno, bonito, todo remodelado para todos os departamentos integrados, menos o futebol. O futebol fica no CT, que é ali perto. Mas marketing, jurídico, enfim, financeiro, tá todo mundo junto. Facilita o trabalho, fica muito mais fácil porque você está ali perto de todo mundo. Então, a notícia que nós trouxemos confirmadíssima, desde ontem, todos os funcionários do Vasco já estão de casa nova. Agora, a hora do abraço. O abraço aqui no News, e o abraço hoje é muito especial. Quero mandar um beijo muito especial para 2 figuras que eu falo do coração. Amo, adoro esses 2. Querido Antônio Lopes e querida Elza Lopes, completando 55 anos de casado. Rapaz, que coisa linda. Elza e Lopes, que são um só. Uma cumplicidade, uma amizade, e tenho memórias maravilhosas da época de cobertura do Vasco no dia a dia, quando Dona Elza ligava para a rádio. Eu quero falar com alguém aí sobre o Tuninho. É assim que ela fala do marido. E o Lopes, com aquele jeitão todo durão, muito carinhoso com Dona Elza. Tem um filho maravilhoso, meu querido amigo Antônio Lopes Júnior. Aqui eu mando um beijo também, muito carinhoso. Cara que tem todas as virtudes do pai e da mãe, que são figuras extraordinárias. Extraordinárias. Há 5 anos atrás eu tive a oportunidade de ser convidado pelos 2 para 50 anos de casado. Eles fizeram uma festa no Copacabana Palace e me senti muito lisonjeado, porque fui convidado diante de poucas figuras, né, do meio, que é claro, não dava para convidar todo mundo. Lá estava o Edmundo, a quem Lopes tem um carinho muito grande, estava o Washington Rodrigues, José Carlos Araújo, meu querido mestre Heraldo Leite. E eu estava lá humildemente, levei minha família, fui convidado pelo Lopes e fiquei muito lisonjeado com essa referência. Afinal, o Lopes me viu nascer, me fez crescer jornalista, me ajudou demais, e eu não posso esquecer nunca desses 2. Me ajudaram muito, foram 2 figuras que me ajudaram e me ajudam sempre, a todo instante. Então, o meu beijo, a minha gratidão e a minha felicidade de vê-los juntos por mais um ano. 55. Quero chegar lá, hein? Mas é duro, cara. Nossa Senhora. Amanhã tem muita coisa no AV+, vai ter comentário. Eu vou gravar um comentáriozinho amanhã pro AV+. E também vai ter Bom Dia Gigante, vai ter Boletim AV, vai ter News ao vivo, porque sábado tem jogo. 9 da noite, 8h15, estarei no Maracanã para abertura do pré-jogo. A gente tá lá. Tem esse negócio de ganhou, perdeu. Não, a gente vai estar lá. O mando é do Fluminense, vai ter mais torcida do Fluminense, mas a gente tá lá. A gente tem uma cruz para carregar, com muito prazer, com muita alegria. E é claro, respeito acima de tudo. Vai ser um jogaço, vai ser um grande jogo. Curta, tenha medo não. Não tenha medo, tenha respeito. O Vasco é gigantesco. E pode ter certeza, lá do outro lado, eles acham que vão ganhar o jogo, mas eles respeitam. Eles sabem que do lado de cá, a tradição, a força, a camisa é muito grande. Vai ser um jogaço e a gente vai contar essa história para vocês no sábado à noite, com a nossa transmissão aqui pelo canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!